pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Ótimo Juro e hoje eu tô aqui no nosso mês especial de suspense pra conversar um pouquinho com vocês sobre Confraria do Medo do Rex Stout. Bom, gente, não sei se vocês conhecem Rex Stout. Quando eu conheci, nunca tinha ouvido falar desse autor, na realidade, né? Eu ganhei um livro de um amigo meu chamado Serpente, o livro, não um amigo, né? Ganhei então Serpente e li, gostei bastante. Não tinha sido assim uma leitura, nossa, que coisa fenomenal, né? Mas gostei e fiquei com vontade de ler outras coisas do Rex Stout. Pelo seguinte motivo, ele tem um detetive principal aqui das histórias dele, que é muito peculiar. Esse detetive é o Nero Wolfe. Bom, gente, o Nero Wolfe é uma coisa inacreditável, porque ele é tipo o melhor detetive do mundo, só que ele não sai de casa pra investigar absolutamente nada. E ele é muito diferente do que a gente tá acostumado aqui com os modelos de detetive, porque o Rex Stout descreve ele como um detetive já um pouco mais velho, né? Eu acredito que de meia idade, e ele é muito gordo. Então o Rex Stout fala aqui que o Nero Wolfe é um detetive muito gordo que não consegue sair de casa porque ele mal consegue andar e ele tem tudo super adaptado pra ele não sobe escada, ele anda de elevador, ele tem mobília adaptada pra ele, então ele não sai de casa de maneira alguma. E aí ele fala que, e assim, é muito engraçado porque ele fala, às vezes as pessoas pedem pra ele sair, ele fala, mas vocês sabem que devido à minha condição eu não vou sair de casa mesmo. Então ele meio que se aproveita disso pra também não ter que sair de casa, porque ele tem uma personalidade bem peculiar também e ele detesta sair da casa dele. Então acho que junta o útil ao agradável aí pra ele, né? Ele usa isso de desculpa pra não sair de casa, que é muito engraçado. E aí vocês pensem num detetive que investiga sem sair de casa. Sensacional. E aí então, quem investiga para Nero Wolfe? Claro que ele, assim como Sherlock Holmes, tem o seu braço direito, que é o Ark. Então o Ark é um detetive também, bem mais jovem que o Nero Wolfe, e ele faz todo o serviço de campo para o Nero Wolfe. Então ele vai pra rua, ele investiga, ele entrevista as pessoas, ou então ele vai buscar as pessoas pra levar elas até a casa do Nero Wolfe, e ele mora também com o Nero Wolfe. Então assim, é uma história, assim, no geral, o cenário é sempre bem peculiar. Eles moram todos juntos, o Nero Wolfe, o Ark e mais um empregado da casa, que também, assim, tem umas saídas cômicas sensacionais. Mas vou falar um pouquinho sobre Confraria do Medo. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Como eu sempre falo pra vocês, suspense policial é muito difícil de se contar um pedaço da história pra gente também não estragar o clima dela, né? Mas enfim, Confraria do Medo vai se passar aí num momento em que um psicólogo, o Andy, o Andrew, né? Andy, ele vem até o Nero Wolfe falando que tá acontecendo uma coisa bizarra e que ele precisa da ajuda dele porque a vida dele tá correndo muito perigo, que ele tá em risco, que ele vai ser assassinado. E aí Nero Wolfe não entende absolutamente nada, não sabe do que está acontecendo, do que esse cara tá falando, e em meio disso tá acontecendo um julgamento meio contraditório, estranho, todo controverso na sociedade sobre um escritor que matou uma pessoa e foi confessar o seu crime, dizendo que realmente matou aquela pessoa. E ele tá lançando um livro, então ninguém sabe se isso é um golpe publicitário ou não, e aí que obviamente essas histórias estão interligadas. Então, basicamente o que acontece aqui é um grupo de amigos, que inclui o Andrew, que é o psicólogo, alguma coisa aconteceu na juventude deles, que eles causaram um mal ao escritor chamado Paul Chapino. Então esse Paul Chapino, eles não dizem o que aconteceu, só dizem que ele é um deficiente físico e que provavelmente a deficiência dele foi causada por um episódio durante a época de faculdade deles. Então aconteceu alguma coisa causada por esses rapazes que deixou o Paul Chapino deficiente físico. E aí de repente um desses amigos vem a falecer. E aí o Paul Chapino assume a autoria desse crime e manda vários poemas para cada um dos amigos, ameaçando todos eles. Isso é o que eles acreditam. Eles têm certeza absoluta que realmente o Paul Chapino matou essa pessoa e que realmente foi ele que escreveu esses poemas. Mas ninguém tem certeza absoluta. Se foi, se não foi, quem matou, se o Paul Chapino tá só tirando uma onda. Então ninguém sabe de absolutamente nada. E aí numa dessas, o Andrew vai até o Nero Wolfe falar que a vida dele tá em perigo porque ele recebeu esse poema. E aí o Nero Wolfe fala que ele talvez investigue esse crime, porque ele é assim, gente, ele não é qualquer crime que ele aceita investigar. Então ele diz que talvez aceite esse crime, pede para todos os amigos que ele chama membros, ele fala confraria branca, né, ele dá pena,
em alguns momentos da história, mas ele pede para todos esses amigos, esse grupo, se reunirem com ele, que ele vai fazer algumas propostas sobre investigar ou não o Paul Chapino e se ele é ou não o autor desse crime e das cartas. Então a história vai decorrer aí em torno disso, dessa investigação de Paul Chapino é assassino ou não é assassino. E aí, gente, é um livro bem grande, é um livro de quase 400 páginas, e eu fiquei assim, presa nele quase durante todo o tempo. As coisas que eu mais gostei nesse livro é que, gente, vocês precisam ler pelo menos um livro do Rex Stout na vida, porque ele é muito bem humorado. Esse livro eu dei gargalhadas, assim, em algumas passagens. Eu tava lendo ele voltando do Rio no aeroporto e, tipo, rindo sozinha e rindo muito, as pessoas me olhando, tipo, o que essa louca tá arrumando? Porque realmente o Ark tem umas tiradas maravilhosas durante essa história. E o Nero Wolfe também tem muito senso de humor, sabe? Então, tipo, ele é um cara que ele sabe que ele é foda, que ele sabe que ele já sabe a solução do mistério, e ele tira onda com todo mundo o tempo todo. Então, assim, o senso de humor é fantástico nesse livro, então acho que é um dos pontos mais altos dele. Toda a história mesmo, assim, o crime que o Rex Stout constrói é também bastante interessante. Você fica ali, tipo, o tempo todo, foi Paul Chapino, com certeza, né, foi e tal. Não vou dizer se sim ou não, mas assim, durante uma boa parte da história a gente realmente é levado a acreditar que sim, e aí depois ele tem uma reviravolta, você é levado a acreditar que não, e aí no final você fala, eu não faço a menor ideia, o que tá acontecendo aqui, né? O que é isso que ele tá fazendo com essa história? Então, realmente gostei muito. De pontos negativos, posso dizer pra vocês, assim, que eu achei o final dele um pouco arrastado, como eu disse, são quase 400 páginas, e aí eu já tava sentindo que, tipo, aquela história já tinha tudo pra terminar. E chega um momento que, pra mim, eu já tinha algumas ideias ali, já tinha alguns palpites meus, que eu achava que estavam corretos, e realmente estavam, modéstia à parte, mas assim, sabe quando o leitor já tem informação suficiente, o investigador da história já tem informação suficiente, então eu senti que aquela história já poderia ter acabado e que ainda não acabava. Então achei ele um pouquinho arrastado, por isso que eu tirei uma estrela, dei 4 estrelas pra ele, mas assim, gente, é fantástico, fantástico. E o que eu mais gostei nessa história é que o Rex Stout constrói personagens incríveis, não só o Ark e o Nero Wolfe, mas o próprio Paul Chapino, que é um personagem todo esquisito, excêntrico, é muito interessante, todos esses amigos, assim, então ele consegue fazer personalidades bem distintas. Achei isso fantástico, ele tem, assim, um dom pra personagens que é realmente incrível, porque a investigação, às vezes, ela passa a não ser uma história somente de personagens, principalmente quando ela tem um grande crime, né, no seu enredo. Então, às vezes, a narrativa, ela gira em torno desse crime, e os personagens nem sempre são o grande foco da história. Mas o Rex Stout consegue levar esse foco para os personagens, ele acaba deixando até o crime em segundo plano na história. Acho isso muito legal, tipo, fica uma coisa diferente também, né? Não é, por exemplo, a Agatha Christie, que normalmente os crimes estão sempre no primeiro plano mesmo ali, né? E nem sempre os personagens são muito importantes, eles são bastante estereotipados. Então, com o Rex Stout não é bem assim. Eu gostei muito disso. E, gente, esse senso de humor dele, realmente, eu acho que, assim, é uma coisa fenomenal. Vale a pena vocês lerem, porque realmente é uma coisa que não é muito comum no suspense policial ele ser divertido, né? Normalmente é uma história mais tensa, uma história que você fica meio assim, nossa, quero saber o que vai acontecer. Ou então que você fica ali assim, naquela coisa, nossa, vamos terminar rápido essa história, né? Pra gente realmente naquela curiosidade, uma coisa meio aflitiva, curiosa, misteriosa. Mas o Nero Wolfe não, é muito engraçado, é um livro extremamente descontraído, que você se diverte o tempo todo. Então eu acho isso uma característica muito especial dele, assim, de conseguir trazer tanto senso de humor e tanta descontração num livro de suspense policial sobre assassinato, né? Então só por isso, assim, já valeu totalmente a leitura. Indico muito pra vocês Confraria do Medo. Ainda tem mais um livro dele que eu gostaria muito de ler. Quando eu ganhei Serpente, eu fiquei muito curiosa sobre o autor, comecei a fazer algumas pesquisas sobre ele, sobre outros livros, e quando eu tenho vontade de ler, eu sempre vou até o Goodreads e vejo quais são as obras mais bem cotadas do autor. Confraria do Medo era o melhor de todos eles, ele é o livro, assim, que tem a melhor nota, se eu não me engano, acho que é um 4.1 quase, então, assim, para o Goodreads, gente, qualquer nota acima de 4 já é uma nota excepcional. Então fiquei mais animada
pro Confraria do Medo. E o outro que tava empatadinho com ele é o Caixa Vermelha, que eu também tô com muita vontade de ler, então. E quem sabe ainda trago pra vocês em outubro essa resenha. Bom, gente, é isso. Me contem nos comentários se vocês já leram Rex Stout, se vocês leram algum diferente de Serpente, Confraria do Medo e a Caixa Vermelha, se vocês têm sugestões pra me dar. Eu vou adorar saber um pouco mais sobre as experiências de vocês com Rex Stout. É isso, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.